Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes, quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há uma história sobre um explorador que, após anos de busca, finalmente descobriu um tesouro inestimável escondido no alto de uma montanha. Extasiado com sua descoberta, ele desceu rapidamente para compartilhar a notícia com os habitantes do vale. Para sua surpresa, em vez de alegria e gratidão, foi recebido com ceticismo, inveja e até hostilidade. Alguns duvidaram da existência do tesouro. Outros, temendo a mudança que tal descoberta poderia trazer para suas vidas confortavelmente estabelecidas, chegaram a acusá-lo de mentiroso e perturbador da paz. Esta história ressoa profundamente com nossa primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé, como aquele explorador, tinham descoberto o tesouro mais precioso de todos, a boa nova de Jesus Cristo. Cheios de entusiasmo, compartilharam esta descoberta em Antioquia da Pisídia e, inicialmente, foram recebidos com grande interesse. O texto nos diz que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Imaginem a cena: a sinagoga transbordando, pessoas se aglomerando nas entradas, esticando o pescoço para ver, esforçando-se para ouvir a mensagem transformadora que Paulo e Barnabé traziam. Havia uma fome espiritual, uma sede pela verdade que estes apóstolos ofereciam. Mas então, algo mudou. Quando os judeus viram a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. O que começou como uma oportunidade de iluminação espiritual para toda a comunidade transformou-se em um campo de batalha de rejeição e aceitação. Por que esta reação tão intensa? Porque algumas pessoas receberam a mensagem com alegria, enquanto outras a rejeitaram com veemência?
A resposta pode ser encontrada nas profundezas do coração humano. A mensagem de Paulo e Barnabé não era apenas uma nova teoria religiosa. Era um chamado à transformação completa, um convite para abandonar velhas maneiras de pensar e agir, uma exigência de conversão genuína. Para alguns, especialmente aqueles investidos no status correligioso, esta mensagem representava uma ameaça. Ameaçava seu poder, sua influência, sua compreensão de Deus e de si mesmos. A inveja de que o texto fala não era simplesmente ciúme do sucesso de Paulo e Barnabé. Era uma resposta defensiva a uma verdade desconfortável que exigia mudança. E qual foi a resposta dos apóstolos a esta rejeição? Eles não responderam com amargura ou retaliação. Em vez disso, reconheceram um padrão divino em ação. Era necessário anunciar a vós primeiramente a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, nos voltamos para os gentios. Este é um momento pivotal na história da igreja primitiva. O que parecia uma porta fechada para os judeus tornou-se uma porta aberta para os gentios. O que parecia uma derrota transformou-se em uma expansão da missão além das fronteiras esperadas. A rejeição não deteve a propagação do evangelho. Pelo contrário, serviu como catalisador para sua difusão mais ampla. Os gentios, por sua vez, receberam a mensagem com alegria. O texto nos diz que eles se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Esta é a beleza do plano de Deus. Ele sempre encontra corações abertos, sempre cria novos caminhos quando os antigos parecem bloqueados. Há um eco desta dinâmica em nossas próprias vidas. Quantas vezes um aparente revés se revelou como um redirecionamento divino? Quantas vezes uma porta fechada nos levou a descobrir uma janela aberta que nunca teríamos notado de outra forma? A reação à rejeição de Paulo e Barnabé é particularmente instrutiva para nós. Eles não permitiram que a oposição os desencorajasse ou os amargasse. Em vez disso, sacudiram a poeira dos pés contra eles, um gesto simbólico de libertação, e encheram-se de alegria e do Espírito Santo. Que contraste notável! Enquanto seus opositores estavam cheios de inveja e indignação, eles estavam cheios de alegria e do Espírito. Esta é uma lição poderosa para nós hoje. Em um mundo onde o cristianismo é cada vez mais marginalizado e até ridicularizado, somos chamados não a responder com amargura ou retirada, mas a manter nossa alegria e continuar nossa missão. A rejeição da mensagem não diminui seu valor ou sua verdade, apenas revela o estado do coração daquele que rejeita. Voltemo-nos agora ao Evangelho, onde encontramos Jesus em um momento íntimo com seus discípulos, enfrentando as perguntas e dúvidas de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, pede Filipe, revelando uma incompreensão fundamental sobre quem Jesus realmente é. A resposta de Jesus é tanto gentil quanto profunda. Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Nestas palavras, Jesus revela um dos mistérios mais profundos de nossa fé, sua unidade perfeita com o Pai. Ele não é apenas um emissário de Deus, ele é a própria revelação de Deus, o rosto visível do Pai invisível. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Jesus está revelando aqui o segredo de sua própria vida e ministério, uma perfeita união com o Pai, uma comunhão tão completa que suas palavras e obras são as do próprio Pai. E então, Jesus faz uma promessa surpreendente. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Que afirmação extraordinária! Jesus está nos dizendo que, através da fé, podemos participar da mesma união com Deus que ele desfruta, e que esta união nos capacitará a realizar obras que continuam e até expandem seu ministério. Esta promessa nos leva de volta aos Atos dos Apóstolos, onde vemos Paulo e Barnabé fazendo exatamente isso, continuando e expandindo o ministério de Jesus, levando sua luz aos gentios, realizando obras maiores em termos de alcance geográfico e cultural da mensagem. Como podemos aplicar estas leituras poderosas em nossas vidas hoje? Primeiro, somos chamados a reconhecer Jesus como a revelação perfeita do Pai. Quem me viu, viu o Pai, diz Jesus. Não precisamos procurar por Deus além de Jesus.
Ao estudarmos as palavras de Jesus, ao meditarmos em seus atos de compaixão e cura, ao contemplarmos seu sacrifício na cruz, estamos vendo o coração do Pai revelado. Segundo, somos convidados a participar da mesma união com Deus que Jesus desfruta. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, diz Jesus. E através do Espírito Santo, somos convidados a entrar nesta dança divina de amor e comunhão. A oração, os sacramentos, a meditação na palavra, todos estes são meios que nos ajudam a aprofundar esta união. Terceiro, somos chamados a continuar a missão de Jesus no mundo, confiantes de que Ele realizará obras maiores através de nós. Isto não significa necessariamente milagres espetaculares, embora Deus certamente ainda opere de maneiras poderosas. Pode significar alcançar pessoas que Jesus, em seu ministério terreno, nunca encontrou. Pode significar trazer a luz de Cristo a situações e contextos que não existiam nos tempos bíblicos. Pode significar usar tecnologias e meios de comunicação que expandem o alcance da mensagem de maneiras que os apóstolos nem poderiam imaginar. Quarto, como Paulo e Barnabé, somos chamados a responder à rejeição não com amargura, mas com redirecionamento. Quando uma porta se fecha, procuramos por outra que se abre. Quando uma pessoa rejeita a mensagem, movemo-nos para alguém cujo coração está aberto. E fazemos tudo isso não com espírito de julgamento, mas com alegria e cheios do Espírito Santo. Finalmente, lembramos que a expansão do reino de Deus não depende ultimamente de nossos esforços ou estratégias, mas da obra do Espírito. O texto nos diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esta é a fonte de nosso poder e eficácia, não nossa eloquência ou sabedoria, mas a presença e o poder do Espírito Santo em nós. Meus queridos irmãos e irmãs, vivemos em tempos que, de muitas maneiras, refletem a situação de Paulo e Barnabé. Há aqueles que recebem a mensagem do Evangelho com alegria, e há aqueles que a rejeitam, às vezes com hostilidade. Como os apóstolos, somos chamados a perseverar, a manter nossa alegria e a continuar a missão, confiantes de que Deus está trabalhando através de nós de maneiras que podem ir além de nossa compreensão imediata. Como aquele explorador que encontrou o tesouro, continuamos a convidar outros a subir a montanha e ver por si mesmos. Alguns recusarão, mas outros aceitarão o convite e descobrirão a alegria da salvação. E independentemente da resposta que recebemos, continuamos nossa jornada cheios de alegria e do Espírito Santo, sabendo que o tesouro que descobrimos em Cristo vale qualquer custo, qualquer rejeição, qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, fortalecendo-os para a missão a qual foram chamados, enchendo-os com sua alegria e presença, e usando-os para realizar obras ainda maiores para a sua glória. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.